Bem, nós pregamos sobre isso desde dezembro. Já passamos a metade do ano. E é o ano. Este é o rosto do ano. Preparando a noiva para o seu arrebatamento. Mas, queridos, hoje vamos mais um aspecto do preparo da noiva para o seu arrebatamento. O nosso assunto hoje é restituição. Eu não sei se hoje a gente vai ter muitos améns, ou se vai todo mundo ficar quietinho. Mas se estamos nos preparando para o arrebatamento, nós devemos analisar várias esferas da nossa vida. Se Jesus Cristo voltasse hoje, quem queria ir com Ele? Alguém ficou com a mão baixa? Você quer ficar aqui? Quem quer ir com Jesus? Diga ao vizinho, nada é automático. Estamos nos preparando para o maior de todos os eventos, que é o casamento de Jesus o Cordeiro com a sua esposa, a igreja. Vamos ler o nosso texto em Ezequiel 33. Convidamos os amados para fazermos esta leitura em uníssono. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também, quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Pai, esta é a tua palavra. A entrada das tuas palavras traz vida. Tua palavra que é espelho, venha trazer um retrato real do nosso mundo interior. A palavra que é martelo, que esmiuça a penha, venha quebrar as resistências do nosso próprio coração. A palavra que é espírito e vida, venha eliminar as sentenças de morte por causa das nossas transgressões e trazer-nos a verdadeira vida. Expomos-nos, Senhor, a ação do Teu Espírito, da Tua palavra, nessa busca de preparar-nos para o arrebatamento. Ó doce Espírito, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos entendimento, quebra as nossas resistências, traz de volta a sensibilidade espiritual para discernir todas as coisas e a disposição de andar nos Teus caminhos em retidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre temi ao ler este texto. Esse texto provoca em nós um profundo temor. Porque ele deixa muito claro que não importa se o justo viveu 50 anos, 60, 70 em retidão. Se de repente ele sai do caminho, a Bíblia diz
que nada do passado será lembrado. Ele morrerá. Por outro lado, a graça e a misericórdia. Se alguém viveu 50, 60, 70 anos na impiedade, mas ele se converter, também nada do seu passado será lembrado. Ele viverá. E aqui a gente dá um bom aleluia, mas do primeiro ninguém deu. Não causa temor? Causa temor. Vamos trazer 2 exemplos na Bíblia que ilustram muito bem isso. Jesus está na cruz, e ali está juntamente com ele um dos ladrões, que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi o passado daquele homem? Ele era um assaltante, ele era um assassino. Não sabemos tudo acerca dele, mas ele estava pagando pelos seus crimes. Mas o que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dos teus pecados não me lembro mais. Mas olha para Moisés, que homem extraordinário, que por 40 anos conduz o povo pelo deserto rumo à terra da promessa. Um homem que a Bíblia diz que ninguém se levantou como Moisés, que ouvia a voz de Deus, que via a sua face. Ninguém foi tão poderoso. Mas Moisés não entrou na terra. Por um ato. Um só ato. Quando o povo pedia água, Deus disse: fala a rocha. É interessante que houve 2 incidentes da rocha. Da primeira vez, Jesus mandou bater na rocha. Deus mandou bater na rocha. E brotou água, mas desta segunda vez, Deus disse: fala a rocha. A rocha é Cristo. E a rocha seria ferida uma única vez. E ele chegou e disse: porventura, tiraremos água dessa rocha. Pá, pá. Deus disse: não me glorificaste, não entrarás na terra. Moisés implorou. E Deus disse: não me fales mais no assunto. Não entrarás. Isso nos leva a uma declaração que fazemos muitas vezes, que a coisa mais importante não é como se começa, é como se termina. Agora, queridos, neste texto que acabamos de ler, o Senhor vai nos falar de restituição ou restauração. O que é restituição? Vamos ver o que o dicionário diz. Em acepção comum e ampla, quer exprimir a devolução da coisa ou retorno dela ao estado anterior. No dicionário online lemos: restituição é a ação ou efeito de restituir, ato de se restituir, ação de devolver algo à pessoa que o possui, ação de pagar uma dívida ou quitar um empréstimo, retorno à configuração original, reabilitação, ação de restaurar, restauração. Restituição é sinônimo de, diga, devolução, reembolso, reabilitação e restauração. Agora, talvez alguém diga: mas quando eu vim a Cristo, Jesus perdoou os meus pecados, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, por que eu tenho de fazer restituição? Diga: o tempo não cancela dívidas. De novo, o tempo
não cancela dívidas. E quantas dívidas são a causa de maldições que estamos vivendo, porque fazemos de esquecidos. Jogamos as coisas debaixo do tapete, como se elas não existissem. E como estamos buscando trazer várias áreas, precisamos, queridos, corrigir todos os erros que cometemos. Se hoje somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, temos que corrigir os erros de quando não éramos crentes. Devemos confessar e devolver tudo quanto foi roubado. Cumprir todas as nossas promessas. Resolver todas as disputas e assim por diante. É a restituição necessária? Sim. Por quê? Acima de qualquer coisa, porque Deus o ordena. Deus o ordena. Devemos fazer a restituição, como disse o texto que lemos, para cumprir toda a justiça. Voltemos a Ezequiel. Desta vez os versículos 14 e 15. Nesses dois versículos encontramos as condições para que a sentença de morte seja revogada. Se alguém teve a sentença de morte por causa de uma dívida, algo que não foi restituído, Deus apresenta as condições para que a sentença seja suspensa e a vida ocorra. Primeiro, leia comigo, deve abandonar o pecado e fazer o que é lícito. Vamos ao texto. Quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás. Deus disse, em verdade morrerás. Mas se ele se converter do seu pecado, então nada vai ocorrer. Afastar-se do pecado é o quê? Arrependimento. Fazer o que é legal e justo e correto diante de Deus é abandonar os pecados, não retornando a eles. Não adianta eu dizer eu me arrependo. Só existe arrependimento quando eu deixo de fazer aquilo que eu fazia. Onde há arrependimento, há abandono daquela prática, daquela atitude, para voltar ao caminho anterior. E a segunda condição neste versículo é: deve restaurar compromisso e devolver o que foi roubado. Versículo 15: se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido e se devolver o que foi roubado. Não apenas reconhecer, mas devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Restaurar, restituir. Restaurar compromisso significa cumprir uma promessa. Devolver o que foi roubado significa retornar as coisas roubadas ao seu legítimo dono. E a terceira condição neste texto é: deve andar nos estatutos da vida, sem cometer iniquidades. Voltamos ao versículo, apenas a última parte, nesta versão. Se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida. Existem leis e princípios que proporcionam vida. E não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. E o que é isso?
significa simplesmente ter uma vida santa a partir daquele momento que eu faço a restituição. Resumindo, primeiro, arrependimento, o abandono dos pecados. Segundo, restituições. E terceiro, uma vida santa. As condições para Deus suspender a sentença de morte do ímpio é que se arrependa, é que abandone o pecado, é que faça restituição e viva santamente a partir dali. Amém? Que restituições ou restaurações o crente deve fazer? Nossa mensagem hoje, ela é reflexiva e é uma área de ensino que talvez você não esteja habituado a ouvir. Mas se temos que nos preparar para sermos arrebatados, hoje precisamos ter um sério encontro com o Espírito Santo para ver se porventura não ficou algo no caminho que não foi restituído. Vamos ver o que eu tenho que restituir. Número 1. Vamos? Todos os itens roubados. Agora vamos entrar lá na infância. Vamos passar pela adolescência, pela juventude até o dia de hoje. Existe alguma coisa que eu roubei e que eu nunca devolvi? Diga de novo, o tempo não cancela dívidas. Elas estão no mundo espiritual. Elas nos amarram, elas nos prendem. Sabem por que o inimigo muitas vezes encontra argumentos contra nós? Por causa destes pecados ocultos. Por causa destas restituições. Nós temos um exemplo muito interessante aqui em Juízes, no capítulo 17. Mica, ele roubou da mãe. No versículo 2 diz, e um certo dia ele confessou à sua mãe, aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi como pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão comigo, e eu os furtei. Isso se chama confissão e restituição. E olhem bem, a mãe proferiu uma maldição, e eu pergunto, geralmente quem se sente roubado não profere uma maldição sobre o ladrão? Sua mãe então exclamou, seja o meu filho bendito de Yahvé. Ela está revertendo a maldição. Então, queridos, tudo que foi roubado e não devolvido ou confessado, é preciso restituir. Segundo, leia comigo. Todas as promessas que fizemos devem ser cumpridas. E isto inclui as promessas que fazemos aqui na igreja. Às vezes alguém promete doar algo, mas não doa. Às vezes chega um levantamento de oferta e se diz assim, escreva no papel. E você põe lá um registro, vou dar X. E nunca mais. É dívida. Temos que fazer uma devassa em nosso passado para restituir o que nos prende no mundo espiritual. Todas as promessas que fazemos a Deus, quando estamos pedindo que Ele nos faça algo, deve ser cumprida. Foi isso que Ana fez. Em 1 Samuel 11, ela diz, Senhor, se Tu me deres um filho, eu o entregarei de volta a Ti, todos os dias da sua vida. Deus ouviu a oração. Ele deu um filho. O que fez Ana? Trouxe o filho que cresceu na casa do Senhor, Samuel, o profeta. Que o Santo Espírito ative a nossa memória.
O que é que eu prometi a Deus que eu não cumpri? Quando você entrou para a igreja, você fez muitas promessas. Você assinou uma aliança. O que é que eu não estou cumprindo? Os dízimos e ofertas, a quem pertence? Se eu estou retendo os dízimos, eu estou roubando a Deus. Aliás, é Ele quem fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amém? Então essa é a segunda área. Agora, queridos, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Nós somos obrigados quando fazemos uma promessa a Deus ou aos homens. Por isso é que temos que ter cuidado quando nós vamos prometer alguma coisa. A palavra diz em Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando fizeres uma promessa a Yahvé teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto feito seja cumprido. É pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Sendo assim, se te abstens de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado? Contudo, faze todo o empenho para cumprires tudo que os teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto a Yahvé teu Deus. Não é claro? E ainda em Eclesiastes capítulo 5, versos 5 e 6. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Diga, palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Que cara mais lavada, hein? Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Eu pergunto, é para temer ou não? Sim, queridos, tudo que eu prometi a Deus, tudo que eu prometi aos homens. E eu chamo a atenção aqui de uma coisa, que hoje mesmo eu fiquei pensando. Ainda falei alto, mas não sei se me escutaram. Nunca faça uma promessa que você não vai cumprir. E os pais têm essa mania de mentir para as crianças. E fazer promessa ou ameaça que não vai cumprir. Ou mentindo. Eu digo, não minta. Porque, sim, eu estou chamando a atenção, que às vezes você já incute na criança que mentira é normal. Não prometa o que não vai fazer. Se você promete, se você fizer isso, eu lhe dou isso, você empenhou a sua palavra. Alô, pais, temos muitos pais de criancinhas aqui, agora eu vou apertar, porque eu vi hoje e fiquei pensando, não pode dizer uma coisa, não pode mentir. Não pode mentir. A criança vai descobrir que não é, você está dizendo uma coisa que não é real, não é aquilo que você vai fazer. E você está, desde criança, incutindo um princípio de mentira, de engano e de promessas não cumpridas. E as pessoas crescem mentindo, porque se torna natural. Olha, a Bíblia é muito clara. Se empenhaste a tua palavra,
Não é? Amém? Vamos falar a verdade? Vamos cumprir as promessas? Amém? Diga para o seu vizinho, nem para as crianças você vai prometer sem cumprir. Não engane a criança. Terceiro, todos os itens devidos ou emprestados devem ser pagos ou devolvidos. Tem gente que toma o dinheiro emprestado, nunca mais. Esquece. Querido, tudo que você tomou emprestado, seja livro, seja dinheiro, seja caneta, seja lá o que for. Isso inclui empréstimo bancário, dinheiro, itens e coisas semelhantes. Isso também inclui o quê? Inclui imposto. Tudo que devemos. Não esqueça as dívidas. Você tomou o dinheiro emprestado e disse, eu lhe pago em uma semana? Volte em uma semana pagar a sua dívida. E se você não pode pagar, volte e explique qual é a situação e faça um novo contrato. Mas não deixe simplesmente passar o tempo, porque isso lhe prende no mundo espiritual. Tem gente que não sabe por que o seu dinheiro parece que é em saco furado. É por causa de dívidas não pagas. Não importa se você tomou emprestado R$1, ou R$1.000, ou R$100.000. Seja no banco, seja alguém, ou um objeto. Não esqueça. Estamos falando de restituição. Estamos falando de restituição. A Bíblia é muito clara. Veja o que a palavra diz. Salmo 37, 21. Leia comigo. O ímpio pede emprestado e não devolve. Você é ímpio ou você é santo? O santo toma emprestado e paga. Amém? Aliás, mais do que isso, o santo está aqui, ó. Romanos 13, 8. Vamos lá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Queridos, devemos ter um princípio na nossa vida, de não dever. Não viva acima do padrão que o seu salário permite. O nosso valor não depende das coisas que temos. Há muita gente que se mete em dívidas porque quer viver num padrão. Por exemplo, tomar dinheiro emprestado para fazer festa. Santo Deus, isto é uma loucura. Até mesmo o casamento. Você não fica menos casado se não fizer um jantar. Se você não tem dinheiro para bancar um jantar, não faça isso. Não entre em dívidas. Não existe coisa pior do que você tomar dinheiro emprestado no banco e ficar correndo juro, entrar no seu cartão e ficar uma bola de neve. Tome, tenha como princípio não dever. Amém? Por quê? Porque às vezes você contrai dívidas e não consegue pagar. E se você não consegue pagar, vá ao credor. Seja sincero. Abra o coração. Busque negociar, porque não há coisa mais terrível para o credor do que alguém simplesmente ignorar uma dívida. Mas se você for e abrir o coração, você pode ser compreendido e chegar a um novo acordo. Amém? Vamos ao quarto. O que? Estamos falando do que restituir. Vamos juntos, quarto. Todos os ofensores devem ser perdoados de coração. Uma ofensa é uma dívida. Devemos perdoar todos os ofensores do passado e do presente, de todo o nosso coração. Por que temos que fazer isso? Isso é restituição. Perdoar a quem me deve, perdoar a quem me fez mal, perdoar o ofensor
e esta é a palavra de Jesus. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus está dizendo que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então eu preciso perdoar. E ele diz, ainda em Mateus 5, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Quer ser arrebatado? Resolva todas as disputas agora. Restitua o amor e o perdão aos do passado e aos do presente. Quinto. Qual é o quinto? Erros no casamento devem ser corrigidos. Muita restituição aqui. Quantas promessas não cumpridas. O amaziamento com a mulher de outro homem, ou o marido de outra mulher, deve ser restituído. Quem está com o marido da outra, devolva, restitua. Restitua. Muitos estão tomando o marido ou a mulher do outro, da outra. É preciso restituir. Também, então, devolva o marido, devolva a mulher ao legítimo proprietário, o esposo ou a esposa. Amém? Mas não é só isso. Os dotes. O que é um dote? É um presente. Cada cultura tem o seu modo de dar um dote. Na nossa cultura, quando os dois ficam noivos, qual é o dote? É o anel de compromisso. Quanto marido de hoje não pagou o dote da esposa? Dote. Eu li de um senhor que ele se casou, não era crente. E depois que ele se converteu, ele teve um sonho. O sonho, ele ia com o Senhor para um lugar muito importante, mas quando chegou na porta, deixaram passar o seu companheiro, mas ele foi barrado. E ele disse, por que eu não posso entrar? O que eu pratiquei? Aí disseram, você não praticou mal algum, apenas que você está devendo a uma mulher. E aparecia uma mulher, que ele sabia que representava a esposa. Você lhe deve algo. E ele acordou e disse, o que foi? Já sei, não paguei o dote. E ele foi, chamou as duas famílias para pagar o dote. Depois foi à igreja para fazer uma cerimônia para ser abençoado no casamento. São pequenas coisas que às vezes você deixa de lado. Mas é preciso. Separações. Quantas separações acidentadas e precisam de restituição. Relacionamentos extraconjugais precisam de restituição. Você precisa confessar ao seu cônjuge, pedir perdão. Temos um exemplo muito interessante na Bíblia, o rei Amaleque, em Gênesis 20, fazendo reparação. Ele tomou Sara, a verdade é que Abraão foi dizer que era irmã, né? Mas Deus vem em sonho e ameaça. E ele então devolve a esposa e ainda
dá um presente. Isso é reparação. Informações essenciais que você tem mantido em segredo do seu cônjuge devem ser confessadas. Então, quantas pendências do casamento, no relacionamento conjugal. Você certamente já leu na Bíblia que se não há uma harmonia no relacionamento conjugal, suas orações não são respondidas. Quem já leu isso na Bíblia? Nem as orações são respondidas. Porque Deus considera esse relacionamento um relacionamento de extrema fidelidade. Também algumas mentiras que você contou ao seu cônjuge. É preciso restituir. As mentiras. Quanta mentira no casamento para encobrir alguma coisa, né? É preciso restituir. Hoje temos que dizer: Espírito Santo, ativa a minha memória. Ativa a minha memória. Não vamos ter tempo de fazer isso aqui sozinhos. Mas nós vamos levar a sério a palavra. Estamos nos preparando para o arrebatamento, queridos. E este é um assunto muito sério, que nós precisamos encarar com seriedade em nossa vida. Senhor, ativa a minha memória. Prometi ter alguma coisa que não cumpri. Tomei algum livro emprestado. Tenho alguma coisa que não é minha na minha casa. Esqueci. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma análise e o Espírito Santo vai nos ajudar. Sexto, propriedades fraudulentas. Uau! Todos os itens. Você comprou algum certificado? Deu um dinheirinho para receber um diploma, uma carteira de motorista, para facilitar as coisas. Documentos, riqueza adquiridas por meios fraudulentos ou ilegais, devem ser confessados às autoridades competentes e restituídos. Ah, mas eu já me converti. Mas todas estas práticas, mesmo que tenham sido cometidas antes da sua conversão, é preciso voltar e restituir. O inimigo encontra argumentos contra nós lá atrás. Quantas vezes nós vamos fazer a libertação? Os demônios se manifestam, dores se manifestam, porque o tempo não apaga feridas, o tempo não cancela dívidas. Nós temos que voltar. Você tem um diploma que recebeu por uma propina? Tem algum documento que adquiriu por meios ilícitos? Tem alguma riqueza que veio por meios ilícitos? Em Lucas capítulo 19, verso 5 a 9, temos um exemplo, o exemplo de Zaqueu. Quando Jesus chega à casa de Zaqueu, Zaqueu diz para Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou doando aos pobres. E se de alguém extorqui, roubei, tirei, cobrei mais imposto do que devia, devolverei 4 vezes mais. Vender uma coisa por um preço injusto é uma forma de roubar. Aqui é ok, vamos cobrar imposto. São as propinas que estamos vendo aí como cultura na nossa nação. Diante disto, veja bem como é que a Bíblia coloca, diante da disposição de Zaqueu, restituir, diga, restituição, o que ele roubou, e ele se prontifica a devolver com juros e correção monetária. Isso é que é arrependimento. Vou reparar o dano, vou restituir. Então, diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa,
pois este homem também é filho de Abraão. Em outras palavras, foi cancelada a sentença de morte que pesava sobre ele por causa dos seus roubos, como ele confessou, como ele está restituindo. Em sétimo lugar, no que for convencido pelo Espírito Santo. Há coisas, não dá para mencionarmos todas as coisas aqui, mas o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração. Nem tudo se encaixa nesta lista. Há muitas restituições na nossa vida que precisamos fazer. Mas nós podemos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, convence-me. Espírito Santo, onde é que eu falhei? Onde é que eu preciso restituir? Não pense apenas em coisa que você roubou, alguma coisa que você extorquiu. Há muitas coisas que o Espírito Santo pode trazer à memória. Portanto, devemos prestar atenção à sua voz. Enquanto oramos com sinceridade, Senhor, eu quero ter um coração limpo, eu quero andar em justiça, eu quero andar em santidade. Por favor, ajuda-me. Traz à tona o que a minha memória deixou de lado. É bom sempre orar para que o Espírito Santo nos revele aquilo que não podemos deixar de restituir. Mas qual é o significado da restituição? Primeiro, leia, ela é ordenada por Deus. Segundo, ela repara o nosso caminho com os homens. Você vê, quando você vai devolver o que você roubou, ou o que você tomou emprestado, ou você oferece o seu perdão, há uma restauração nos relacionamentos. Terceiro, aperfeiçoa a nossa salvação. É o que o texto de Ezequiel está dizendo, a nossa salvação será aperfeiçoada. Em quarto lugar, é uma evidência de arrependimento. Sem restituição, não há arrependimento verdadeiro. Em quinto lugar, remove os obstáculos do evangelismo. Por quê? Porque você é um exemplo. Imagina, você comprou e não pagou. Comprou lá na loja e não pagou. Aí chega lá para evangelizar. Tomou emprestado do vizinho e não pagou. E chega lá para evangelizar. Não tem, não é? E em sexto lugar, silencia a acusação de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o acusador. Ele nos acusa diante de Deus. Mas a minha restituição vai silenciar a Satanás. Amém? Glória a Deus. Em sétimo lugar, reverte a maldição associada aos erros. Aquele texto que li da senhora. Ela amaldiçoou o ladrão. De repente o filho chega. Fui eu, mamãe, que roubei. Estou aqui para te devolver. Bendito és tu, Yahvé, meu filho. Eu reverto a maldição. Aleluia. E oitavo lugar, pode abrir as portas da cura e da fecundidade, da frutificação. Olha Gênesis 20, 17, o caso de Amaleque devolvendo a esposa de Abraão. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. Amém? Às vezes, uma enfermidade que não é curada, são restituições que não foram feitas. Por isso, precisamos examinar o nosso coração. Agora, uma pergunta muito importante, queridos. Queremos ser bem práticos, porque este é um assunto que não permite nenhuma dúvida. Como restituir? Vou dizer uma coisa, é quase impossível a restituição ou restauração de tudo que fizemos no passado. Por quê? Tem gente que já morreu. Outros que você não sabe mais onde estão. Há coisas que você não vai conseguir. No entanto, há muita coisa que nós podemos restituir. Como restituir? Primeira coisa, peça a Deus em oração direção para o que deve fazer. Pai, como vou agir nesta situação? Vamos pensar na igreja. Você está na igreja há 20 anos, nunca deu dízimo.
provavelmente você nem tem como pagar. Se você for somar todos os dízimos, nem tem como pagar. Vai ter que buscar a Deus. Senhor, o que que eu faço? Preciso da tua misericórdia, do teu perdão, para que eu possa entrar no caminho da fidelidade. Então, deixe Deus falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, queridos, quando nós paramos para buscar a Deus, atente para a palavra que sobe em seu espírito. Eu vou lhe dizer, Deus nunca vai pedir a você algo que seja mal. Deus nunca vai dizer para você, deixa para lá, porque Deus não contraria a sua palavra. Mas o inimigo pode querer levar você a permanecer em escravidão. Então, atente para o que Deus fala em seu coração. Primeiro, busque em fervente oração o perdão de Deus. Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa, eu andava tão displicente, na realidade eu nunca tinha parado, ou eu nunca ouvi uma pregação sobre restituição. Mas hoje que eu ouvi, Senhor, eu me arrependo da minha displicência, eu me arrependo por simplesmente ter colocado as coisas debaixo do pano e feito de conta que elas não existem. É impressionante como a gente às vezes topa com pessoas que saiu pedindo dinheiro emprestado aqui, ali, e desapareceu e não pagou a ninguém. Qualquer pecado que uma pessoa comete é primeiro contra Deus. É primeiro contra Deus. Vamos trazer 3 casos aqui. Primeiro caso, Abimeleque e Sara. No capítulo 20 de Gênesis 1 a 6, vamos ter toda a história de Abraão, a qual me referi há pouco, mas queremos apenas ler o verso 6. Então Deus lhe esclareceu a Abimeleque: bem sei que fizesse isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Deus está dizendo que se Abimeleque tocasse em Sara, primeiro do que qualquer coisa, estava pecando contra ele, antes de pecar contra Abraão. Diga, todo pecado, primeiro, é contra Deus, pois estamos violando os seus mandamentos. Segundo caso, o caso de José e a mulher de Potifar. Todos conhecem a história. Em Gênesis 39, a mulher de Potifar convida José para se deitar com ele. Mas ele diz o seguinte: ele, Potifar, José diz para ela: não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? José está dizendo, eu não vou fazer uma coisa dessa. Seria uma perversidade contra o meu amo. E eu estaria pecando contra Deus. Não farei isso. Olha o caso de Davi e a mulher de Urias. Davi toma a mulher de Urias, adultera com ela. Não vamos contar toda a história, mas no fim, Davi entra no Salmo 51 com aquela tremenda oração de arrependimento, e ele diz no verso 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Contra ti. Então, queridos, primeiro considere isso, todo pecado é contra Deus. Então vamos pedir perdão a Deus. É o primeiro passo nesse exame de nós mesmos e para fazer uma restituição. Em segundo lugar, deixe que o Espírito Santo o dirija. Às vezes podemos ter medo de realizar uma restituição, porque não sabemos quais vão ser as consequências. Especialmente quando se trata do governo.
ou do relacionamento conjugal. Às vezes o marido teve um relacionamento extraconjugal, mas tem medo da reação da esposa. Eu sinto muito, você vai ter que confessar. Ou às vezes é o governo. Há restituições sensíveis. Uau! Eu retive o imposto. Como é que eu vou pagar agora? Quanto vai ser o juro? Nos Estados Unidos tem a caixa da consciência, né? O Brasil não tem. Seria bom, né? Alguém que se arrepende, né? Lesionou o Estado, então não pagou algum imposto, vai lá e deposita, né? Uma boa, mas se o Brasil pudesse fazer isso, né? Uau, eu não paguei o imposto, aí você se converte e vai lá. Quantos assassinaram alguém, mas se converte? Vai ter que ir à polícia. Isso se chama restituição. São coisas difíceis. Mas diga, a misericórdia de Deus nos fará triunfar. Não precisa ter medo. Então, como fazer? Deixe que o Espírito Santo dirija. Diante destas restituições que são meio assombrosas ou complicadas, permita que o Espírito Santo conceda orientação da forma como fazê-lo. Espírito Santo, como eu vou fazer isso? Dá-me uma direção. Eu tenho a certeza que Deus vai orientar a você. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem o Espírito vai guiar. O Espírito vai orientar. Ele vai dar uma luz, ele vai dar uma direção, ele vai dar um caminho. Em terceiro lugar, orar e jejuar por misericórdia e favor. Senhor, eu preciso de misericórdia diante de fulano. Eu preciso de favor diante de fulano. Você tem uma dívida lá imensa no banco. Senhor, eu não tenho como pagar, mas dá-me favor. Eu vou buscar o gerente do banco, eu vou me abrir com ele, eu vou conversar. Ora, jejua. Deus vai dar uma direção, vai colocar a palavra na sua boca. Amém? Mas não deixe as coisas para trás. Nada como você chegar e colocar a cabeça no travesseiro e estar em paz com Deus e com os homens. Amém? Lembra, a noiva do Cordeiro é santa, é pura, é sem defeito algum, é irrepreensível. E aqui também você pode pedir a outros para ajudarem em oração. E em quarto lugar, procure aconselhamento de um conselheiro experiente. Se você está numa situação, meu Deus, o que eu faço? Um pastor, um servo de Deus que tenha alguma experiência para lhe ajudar. Alguém que já lidou com essa questão no passado. Nossa conclusão. Leia comigo. A restituição é evidência de salvação. Você é salvo, você vai restituir. Depois de abandonar o velho homem, revestir-se do novo, nosso caráter como nova criação deve ser diferente do homem velho, queridos. A noiva de Cristo é uma nova criação. Amém? Em segundo lugar, o velho quer esconder seus segredos, mas o novo quer descobri-los. O que é que diz Provérbios 28:13? Leia comigo. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Talvez a sua tradução seja esta aqui: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A restituição, em terceiro lugar, é evidência de um coração renovado. Deus espera que os crentes corrijam os erros praticados sob a liderança do Espírito, enquanto trabalham a sua salvação com temor e com tremor. Amados, ser cristão é andar numa completa novidade de vida. Não vamos nos iludir. Nós estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja. E uma das áreas que nós precisamos considerar hoje
é restituir. Curve a sua cabeça. Restituição. Você é uma nova criação. Vamos tomar um tempo para sondar o coração. E neste momento, que coisas o Espírito pode trazer à lembrança, ou durante a nossa meditação, o Espírito Santo já foi trazendo algumas coisas. Certamente não é aqui que você vai conseguir restituir. Haverá necessidade de entrar em contato com pessoas. Haverá necessidade de tomar medidas, de fazer planos, de registrar. Mas comece agora a dizer a Deus: Senhor, perdoa-me. Confesse ao Senhor nesta hora qual é a sua disposição. Senhor, eu quero me preparar para o arrebatamento. E a coisa que você já pode começar a fazer neste momento é perdoar os seus ofensores. Não importa quão passado, aqueles que lhe ofenderam. Nós temos ofendido a Deus. Todos os nossos pecados, em primeiro lugar, são contra Deus, mas Deus está disposto a nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se Deus está disposto a perdoar todos os meus muitos pecados, Jesus disse que eu preciso estar disposto a perdoar os poucos pecados de outros para comigo. Por mais que alguém tenha pecado contra mim, é muito pouco em relação ao meu pecado contra Deus. Portanto, diga hoje ao Senhor: Senhor, eu me disponho a perdoar. Você não tem que sentir. O perdão não é um sentimento, é uma decisão da vontade. Vamos guardar um tempo de silêncio para que cada um possa, diante de Deus, refletir. Se você ainda não nasceu de novo, esta é uma oportunidade. E você chegar a dizer: eu quero recomeçar, Senhor. Eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora, que estou perdido, que estou longe de Ti. Mas eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu olho para a cruz do Calvário, onde pagaste um preço de redenção. Eu sei que morreste por mim, por minha causa. Foram os meus pecados que te crucificaram. Mas eu me arrependo dos meus pecados e decido voltar-me inteiramente para Ti. Entra na minha vida, ser o meu Senhor, ser o meu Salvador. Lembra, esta é a palavra. Todo o seu passado não será mais lembrado. O Senhor perdoa todo o seu passado, é como se Ele deixasse de existir. É a misericórdia. E você que é crente, não repouse apenas nas vitórias passadas. Traga diante de Deus os pecados presentes e diga: perdoa-me, Senhor. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero praticar a justiça. Ajuda-me a perseverar até o fim no caminho da santidade. Dá-me a graça de restituir tudo o que deve ser restituído. Coloque a mão no coração e diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti, dependo de Ti. Traz à tona a minha memória tudo aquilo que eu preciso restituir. Clamo por perdão, clamo por misericórdia. E naquilo que é difícil, complicado,
amedrontador, dá-me a graça, dirige-me, porque eu não quero guardar coisa alguma, sem confessar e sem restituir. Dirige-me, fala-me, orienta-me de uma forma clara, em nome de Jesus. Amém. Deixe-se dominar pelo Espírito Santo nesta hora. Diga: Espírito, eu me rendo a Ti. Preciso de Ti, dependo de Ti. Talvez você tenha que confessar algo a seu pai, a sua mãe, alguma mentira, algo que você está escondendo. Você está lá no seu quarto, sua mãe pensa que você está estudando e você está vendo pornografia. Você diz que foi para a casa de um amigo, quando na realidade você foi para outro lugar. A mentira ao seu professor, ao seu patrão. Toda promessa não cumprida é uma dívida. Toda mentira é uma dívida. Tudo que eu roubo de alguém, seja em tempo, seja em emoções. É possível que tenha alguém aqui que um dia fez uma promessa de se casar com uma pessoa e a traiu. Talvez você vai ter que pedir perdão. É uma forma de restituição. Você prometeu fazer algo por alguém e não fez. Há necessidade de restituição. Espírito Santo, Tu és o Senhor. Coloco diante de Ti este rebanho e aqueles que nos ouvem pelo vídeo. Oh, doce Espírito, lança a luz nos recônditos mais profundos do nosso ser. Projeta a Tua luz devastadora nos porões da nossa alma. Nós não queremos estar aquém do que Tu esperas de nós. Confiamos na Tua misericórdia, na Tua bondade, no Teu perdão. Oramos como salmista: purifica-nos das faltas que nos são ocultas. Perdoa-nos, Senhor, daquelas faltas das quais não nos lembramos. Perdoa-nos daquelas faltas que não temos como restituir, porque não sabemos onde as pessoas se encontram, ou porque elas já morreram. Limpa-nos e purifica-nos. Nós queremos viver em inteira santidade na Tua presença. Em nome de Jesus. Algumas imagens subiram ao meu espírito. Talvez alguém esteja precisando disto. Ou aqui ou no vídeo. Dissemos que há coisas que vai ser impossível restituir. E vieram alguns quadros. Um deles, a balança. Aquele comerciante que vendeu tantas coisas, mas a sua balança não estava ajustada. Talvez menos 100 gramas. Quantas pessoas foram defraudadas? Impossível voltar. Aquele que esteve vendendo tecido e que media no metro, o metro que não eram 100 centímetros para um metro. Aquele que lá no posto da gasolina, que adulterou a gasolina. São tantas pequenas coisas que talvez seja impossível. Nós temos que buscar a misericórdia e o perdão de Deus. E subiu no meu espírito o que fez Zaqueu. Ele disse: dou a metade dos meus bens aos pobres. Por que será que ele decidiu dar metade? É porque ele tinha muito. Como ele saberia agora de quem ele roubou? Impossível ele saber quanto recebeu mais imposto do que devia. Mas diz: eu me disponho, aquele que chegar
Mas subiu meu espírito que aquela atitude de Zaqueu, de doar aos pobres, era uma forma de restituição. E talvez alguns de nós vão ter que fazer isso. Talvez uma oferta aos pobres, talvez uma oferta à igreja, talvez uma oferta a missões. O Espírito Santo vai dirigir a cada um. Mas a coisa mais importante é: não permaneça com dívidas. Amém? Porque Deus é misericordioso e perdoador. Amém, queridos? Eu sei que essa é uma mensagem para deixar todo mundo quieto, né? Eu mesmo comecei a sondar a minha vida. Meu Deus, vai lá desde a infância, tem alguma coisa, alguma promessa? Será que eu tenho algum livro aqui nessa biblioteca que não é meu? Às vezes são coisas que parecem tão pequenas, mas nós temos que sondar o nosso coração. Amém? Amém? Eu estou sentindo assim, parece que está todo mundo meio pesado, não? Relaxa, irmão. Diga ao vizinho, relaxa, irmão. Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus é perdoador. Ele vai nos ajudar a andar em vitória. Amém. Levanta as suas mãos para o Pai. Senhor, eu te apresento este rebanho lindo e maravilhoso. Vidas preciosas pelas quais Cristo pagou um preço de redenção. E eu digo como Paulo, tenho zelo para apresentar a Ti uma noiva pura. Por isso, Senhor, vem e purifica-nos a todos. Que como corpo local, cresçamos a cada dia na semelhança de Jesus e da mais completa santidade. Que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Uma semana de vitória e de restituição.